Neste exato momento, milhões de brasileiros estão comemorando a compra do carro novo. É aquele sonho que tem cheiro de novo, que brilha na garagem e que para muita gente grita status e liberdade. Só que tem um problema. Para a grande maioria, esse sonho é o primeiro passo para um pesadelo financeiro. Em 2025, o Brasil bateu um recorde. Mais de 6 milhões de carros financiados até outubro. Esses dados foram tirados do relatório da B3. Olhando por cima, parece uma ótima notícia, um sinal de que a economia vai bem, certo? Mas a verdade é que isso esconde uma armadilha. A maioria dessas pessoas nem desconfia, mas elas acabaram de assinar um contrato para queimar dinheiro. E muito dinheiro. E não, eu não estou falando só do valor que elas pagaram no carro. Eu estou falando de uma falha financeira silenciosa, que acontece todo santo dia, e que pode custar a aposentadoria, a paz de espírito e a verdadeira liberdade delas. O maior erro financeiro que milhões de brasileiros cometeram este ano não foi um investimento que deu errado. O erro está lá, parado, estacionado na garagem. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar a matemática que o vendedor da concessionária faz de tudo para não te mostrar. Vou expor os custos escondidos que transformam o sonho do carro zero na maior roubada que impede a classe média brasileira de enriquecer. E o mais importante, vou te provar, com números, que o seu carro pode ser o maior inimigo entre você e a sua independência financeira. O que eu vou te revelar aqui pode ser um choque, pode ser desconfortável, mas é essencial para quem quer construir patrimônio de verdade. Então, fica comigo até o final, porque você não vai só descobrir o tamanho do buraco, mas também como sair dele. E, no final, vou compartilhar minha opinião sincera sobre tudo isso que falei ao longo do vídeo. A verdade nua e crua do carro na garagem. Quando você pisa numa concessionária, o vendedor tem um roteiro, falar da beleza do carro e do valor da parcela. O objetivo é simples, fazer você se apaixonar pelo produto e pensar, essa parcela cabe no meu bolso. Os comerciais tentam vender a ideia de que possuir um carro é sinônimo de sucesso. Mas a realidade é bem diferente. Um exemplo, Luiz Barsi, um dos homens mais ricos do país, ainda dirige um carro manual. Isso mostra que carro não é prova de sucesso. Muitas vezes, é apenas uma despesa que rouba sua oportunidade de realmente construir riqueza. O vendedor convenientemente esquece de te falar é que a parcela do financiamento é só a pontinha do iceberg. O custo real de ter um carro é um monstro submerso, invisível no começo, mas que é devastador para o seu orçamento. Vamos fazer uma matemática de guardanapo bem simples. Pega um dos carros mais vendidos do Brasil, na faixa de R$100 mil. Um valor bem comum para um carro compacto completo hoje em dia. Você entra na loja, se apaixona e o vendedor te dá aquela condição imperdível. Mas vamos esquecer o financiamento por um segundo. Digamos que você foi um poupador exemplar e pagou os R$100 mil à vista. Mesmo assim, você já começou a perder dinheiro. O primeiro golpe, e o mais violento, é a depreciação. A depreciação é o assassino silencioso do seu dinheiro. No segundo em que você tira o carro zero da loja, ele já não vale mais o que você pagou. Em média, um carro novo pode perder de 15% a 20% do seu valor só no primeiro ano. O que isso significa? Que os seus R$100 mil, num passe de mágica, viraram 85 mil ou até 80 mil reais. Você simplesmente rasgou entre 15 e 20 mil em 12 meses. Isso dá mais de R$ 1.250 indo pelo ralo todo mês. Essa é a primeira e a mais pesada parcela que ninguém te avisa. Mas a sangria tá só começando. Agora vamos somar os custos anuais que não dá para escapar. Primeiro, o nosso querido IPVA. A alíquota muda de estado para estado, mas vamos usar a de São Paulo, de 4% sobre o valor do carro. No nosso carro de R$100 mil, são R$4 mil por ano. Bota mais 333 na conta mensal. Depois, o seguro. Andar sem seguro no Brasil é jogar roleta russa com a sua vida financeira, e ninguém deveria fazer isso. O valor varia muito com o seu perfil e com o carro, mas uma estimativa conservadora é de 6% do valor do veículo. São mais R$6 mil por ano, ou R$500 por mês. E a manutenção? Carro novo tem garantia, mas ela não cobre tudo. As revisões na concessionária são obrigatórias para manter essa garantia. E adivinha, elas são pagas.
Fora isso, tem troca de óleo, filtros, alinhamento. Vamos ser otimistas e colocar só R$ 1.500 por ano. Dá R$ 125 por mês. E claro, o carro não anda com ar, precisa de combustível. Vamos dizer que você roda uns 1.200 km por mês, que é bem razoável. Se o carro faz 12 km por litro e a gasolina está na casa dos R$ 6, a conta é fácil. São R$ 600 por mês só para abastecer, ou R$ 7.200 no ano. Agora, vamos juntar tudo isso. Só no primeiro ano, o seu custo real com esse carro de R$ 100 mil foi depreciação, R$ 15 mil, IPVA, R$ 4 mil, seguro, R$ 6 mil, manutenção, R$ 1.500, combustível, R$ 7.200. A soma desses custos invisíveis dá a bagatela de R$ 33.700. Se a gente dividir por 12, dá um custo mensal de R$ 2.808. É isso mesmo! Mesmo pagando o carro à vista, ele te custa quase R$ 3 mil por mês só para existir. É como pagar o aluguel de um apartamento, só que por um bem que perde valor todo dia. É a definição perfeita de um passivo, algo que tira dinheiro do seu bolso. Essa é a realidade que a maioria dos mais de 6 milhões de brasileiros que financiaram um carro este ano não parou para calcular. Eles estão olhando a parcela, sem ver que existe uma parcela fantasma, muitas vezes maior que a oficial, comendo o patrimônio deles dia após dia. A receita da pobreza. Se a coisa já é feia para quem compra à vista, para a gigantesca maioria que financia, o cenário é de um desastre financeiro anunciado. E os números provam isso. Em 2025, os financiamentos dominaram o mercado, mesmo com as taxas de juros subindo e passando de 28% ao ano. Essa taxa é a receita perfeita para a pobreza. Vamos voltar para o nosso carro de R$ 100 mil e simular um financiamento padrão. Normalmente, o comprador dá uma entrada, vamos dizer 30%, ou R$ 30 mil. O valor financiado, então, é de R$ 70 mil. O prazo mais comum no Brasil é de 48 meses, ou 4 anos. Agora, a mágica dos juros compostos, que deveria estar trabalhando para você, vai trabalhar violentamente contra você. Um financiamento de R$ 70 mil a uma taxa de 28% ao ano em 48 meses vai te dar uma parcela de mais ou menos R$ 2.550. O comprador olha para esse número e pensa, R$ 2.550? Consigo pagar. O que ele não calcula é o custo total da brincadeira. Multiplica a parcela pelos 48 meses. R$ 2.550 vezes 48, igual a R$ 122.400. Espera aí, você pegou R$ 70 mil emprestado, lembra? Isso significa que você vai pagar R$ 52.400 só de juros para o banco. É mais da metade do valor que você pegou. Você está praticamente comprando um carro para você e pagando outro de presente para o banco. O custo total do seu carro, que na loja custava R$ 100 mil, agora virou R$ 30 mil entrada, mais R$ 122.400 financiamento, igual a R$ 152.400. Você pagou 50% a mais pelo mesmo bem. Mas a tragédia não acaba aí. Lembra daquele custo oculto de R$ 2.808 por mês? Agora você soma ele com a parcela do financiamento. Parcela do financiamento, R$ 2.550. Custo mensal de propriedade, depreciação, IPVA, etc., R$ 2.808. O custo real por mês para ter esse carro no primeiro ano é de R$ 5.358. É um número absurdo, dá mais de R$ 64 mil por ano. Para a maioria dos brasileiros, isso é toda a capacidade de poupar e investir jogada no lixo. Você não está só pagando por um carro, você está trocando a sua chance de construir um futuro sólido pelo status de ter um carro novo na garagem. E o mais irônico é que cerca de 63% dos financiamentos são para carros seminovos. Na tentativa de fugir do preço do 0 km, as pessoas caem na mesma armadilha, financiando um carro usado com juros proibitivos e se prendendo num ciclo de dívida. Elas trocam um problema gigante por um pouco menor, mas que ainda as impede de prosperar.
O financiamento de carro no Brasil com essas taxas não é uma ferramenta para te ajudar, é um mecanismo de transferência de renda da classe trabalhadora direto para os bancos. Uma armadilha perfeita para te manter correndo na roda dos ratos, trabalhando só para pagar juros e a depreciação de um bem que te deixa mais pobre. O custo de oportunidade. Agora a gente chega na parte mais importante e, para muita gente, a mais dolorosa. É a matemática que, se você entender de verdade, vai mudar para sempre o jeito que você olha para o seu dinheiro. Vamos falar de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é muito simples. É tudo aquilo que você deixou de ganhar porque escolheu gastar seu dinheiro com outra coisa. No nosso caso, é a fortuna que você deixou de construir porque escolheu queimar seu dinheiro num carro. Vamos voltar para o nosso amigo que financiou o carro de R$100 mil. Ele deu 30 mil de entrada e se comprometeu a pagar R$ 2.550 por mês durante 4 anos. Agora, imagine um universo paralelo. Nesse universo, em vez de ir para a concessionária, ele decide ser inteligente. Ele entende que carro serve para transporte e não para aparecer. Então, ele pega os mesmos R$30 mil e compra um carro seminovo à vista, com 4 ou 5 anos de uso. Um carro ótimo, seguro, que vai levar ele para os mesmos lugares. A grande diferença? A maior parte da depreciação violenta já foi paga pelo primeiro dono. Só com essa decisão, ele já está muito melhor. Não tem dívida, o carro é dele. Mas a mágica de verdade acontece agora. Lembra da parcela de R$ 2.550 que ele ia pagar para o banco? Em vez de dar esse dinheiro para enriquecer o banco, ele vai começar a investir essa grana todo mês para enriquecer a si mesmo. Vamos ser conservadores. Ele vai investir esses R$ 2.550 por mês numa carteira diversificada que renda, na média, 10% ao ano. Uma rentabilidade totalmente possível no longo prazo. E o que acontece com esse dinheiro? É aqui que os juros compostos finalmente trabalham a seu favor. Depois de 5 anos, o cara do carro financiado teria um carro valendo uns R$ 55 mil e zero na conta. O nosso investidor, por outro lado, teria acumulado aproximadamente R$ 200 mil. Ele tem um carro usado, quitado e R$ 200 mil no bolso. Depois de 10 anos, o comprador do carro novo provavelmente já estaria trocando de carro, entrando em outra dívida. Já o nosso investidor, se mantiver a disciplina, teria um patrimônio de mais ou menos R$ 525 mil, mais de R$500 mil. Depois de 20 anos, aqui a coisa fica brutal. O cara preso no ciclo de financiar carros teria, com sorte, um carro na garagem e quase nada guardado. O nosso investidor inteligente teria acumulado um patrimônio de R$ 1.950.000, quase R$ 2 milhões. Depois de 30 anos, se ele começar jovem aos 25 anos e mantiver esse plano, o resultado é inacreditável. Ele teria um patrimônio de mais de R$ 5.500.000, R$ 5,5 milhões. Uma grana que garante não só a aposentadoria dele, mas a de gerações da família. Essa é a conta que ninguém te mostra. O custo daquele carro zero financiado não foi R$ 152.400. O custo real foram os milhões de reais que você deixou de ter no futuro. Foi a sua liberdade financeira, que você trocou por um pedaço de metal que perde valor todo dia. Pensa nisso. A diferença entre ter uma aposentadoria milionária e passar a vida inteira contando moeda pode ser a decisão que você toma na concessionária. Aqueles R$ 2.550 que você paga para o banco todo mês poderiam ser o seu passaporte para a liberdade financeira, mas em vez disso, viram as grades da sua prisão. Como ter um carro sem destruir suas finanças? Opinião. Depois dessa matemática toda, você deve estar pensando, ok, entendi, carro é um péssimo negócio. Então eu devo vender o meu, andar de ônibus e abrir mão do conforto? A resposta é não, calma. O objetivo aqui não é satanizar o carro.
Para muita gente, principalmente num país como o Brasil, carro não é luxo, é necessidade. É o que te leva para o trabalho, busca seu filho na escola, te dá segurança. O problema não é ter um carro. O problema é como a gente compra e o tipo de carro que a gente escolhe. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar no papel o porquê de querer um carro. É para viajar com sua família? Para ir e voltar do trabalho? Ou para trabalhar em aplicativos de transporte? Quando você sabe exatamente o motivo, fica muito mais fácil decidir qual carro faz sentido. Se o objetivo é trabalhar, talvez um carro popular, econômico e barato de manter seja a melhor opção. Se a prioridade é viajar com conforto, talvez um SUV faça mais sentido, mas isso vai impactar no valor final, no consumo e na manutenção anual. E aqui vai um ponto importante que quase ninguém fala. Não troque de carro só porque terminou de pagar o seu. Faça as revisões, cuide bem dele. Como o Lito, do Avião e Música, sempre diz, não existe avião velho, existe avião sem manutenção. Com o carro é a mesma coisa. Se você fizer as manutenções preventivas, cuidar bem do veículo e seguir o manual, ele dura muito mais e evita que peças caras quebrem. Isso coloca muito dinheiro de volta no seu bolso. A solução não é nunca ter carro, mas sim fazer isso do jeito inteligente, alinhado com o seu objetivo de ficar rico. Aqui estão os passos para transformar o carro de vilão em um simples funcionário. Primeiro passo: a regra de ouro. Compre usado e à vista. A jogada mais inteligente que você pode fazer é comprar um carro seminovo, de 3 a 5 anos de uso, e pagar à vista. Por quê? Porque você foge dos dois maiores monstros, os juros do financiamento e a depreciação brutal do começo. O primeiro dono já tomou o prejuízo de 30% a 50% para você. Você pega o carro no ponto ideal, onde a depreciação é lenta e não paga um centavo de juro. Segundo passo: a regra dos 6 meses de salário. Uma dica muito boa é: o valor do seu carro não deveria passar de 6 meses do seu salário líquido. Se você ganha 5 mil no mês, seu carro deveria custar no máximo 30 mil. Se ganha 10 mil, o teto é 60 mil. Essa regra te obriga a comprar um carro que cabe na sua vida financeira e não um que só serve para impressionar os outros. Terceiro passo: se realmente precisar financiar, jogue o jogo certo. Dê a maior entrada que conseguir. Quanto menos você financiar, menos juros vai pagar. Simples assim. Escolha o menor prazo possível. É melhor ter parcelas mais altas por menos tempo do que parcelas baixinhas por uma eternidade. O custo total no final é muito menor. Financie um seminovo, não um zero. Como a gente viu, cerca de 63% das pessoas já fazem isso. Não faz sentido pagar juros em cima de um bem que vai derreter 15% de valor no primeiro ano. Quarto passo: mude a mentalidade. Carro é despesa, não investimento. Esse é o ponto principal. Você precisa reprogramar seu cérebro. Carro não é um ativo, é uma ferramenta que só dá despesa. Pense nele como uma geladeira ou uma máquina de lavar, só que muito, muito mais cara. Para muitos brasileiros, o carro novo ainda é um grande símbolo de status. É essa mentalidade que te aprisiona. Quer saber o que é status de verdade? É ter a liberdade de não se preocupar com as contas no fim do mês. É ter a paz de saber que sua família está segura. É ter um patrimônio trabalhando para você enquanto você dorme. E isso sim é status. O carro é só transporte. E lembre-se, cada quilômetro que você roda tem um custo real, não é só gasolina. O ideal é reservar cerca de R$ 2,00 por quilômetro para manutenção, desgastes, pneus, óleo e todas as pequenas coisas que ninguém vê, mas que fazem diferença no final do mês. Então, qual é a linha de fundo? A conclusão é bem clara. O jeito que a maioria dos brasileiros compra carro é, sem dúvida, um dos maiores erros financeiros que alguém pode cometer. É um ciclo de dívida e depreciação que impede milhões de pessoas de ter uma vida financeira tranquila. Aqueles mais de 6 milhões de financiamentos em 2025 não são 6 milhões de sonhos realizados, são 6 milhões de sentenças financeiras,
onde as pessoas se condenam a anos de trabalho só para sustentar um bem que as deixa mais pobres. A boa notícia é que você, que ficou comigo até aqui, agora sabe o segredo para quebrar esse ciclo. Você tem a matemática. Você entendeu os custos escondidos, a armadilha dos juros e o poder absurdo do custo de oportunidade. Você tem o poder de escolher um caminho diferente. Um caminho onde o seu dinheiro trabalha para você e não contra você. Lembre-se sempre, riqueza de verdade não é o carro que você dirige. Riqueza de verdade é a liberdade que você constrói, é a paz de espírito. E isso nenhum carro de luxo no mundo pode comprar. Agora eu quero muito ouvir você. Qual é a sua história com carros? Você já caiu nessa armadilha? Ou você tem uma dica de como comprou seu carro de um jeito inteligente? Deixe a sua experiência aqui nos comentários. Eu leio todos eles, e a sua história pode ajudar muita gente a não cair nesse mesmo erro. A gente fica mais forte quando troca ideia.